Por que estética? Da onde começou isso? Eu vou te contar tudo. Primeiro que assim, o que é mais engraçado é que eu não tinha a menor noção que isso existia. Sério? Juro por Deus. Você trabalhava com o quê? Então, eu tinha 14 anos quando eu comecei a trabalhar com uma dermatologista, a doutora Cecília Bekele, lá na 9 de julho. E no andar de cima ela tinha uma esteticista que fazia lá os tratamentos básicos ali na época. Uma massagem, uma limpeza de pele, uma hidratação. E eu comecei a trabalhar com ela na época como recepcionista, eu era bem menininha. E chegou uma pessoa ali no meu primeiro dia de trabalho, chegou uma pessoa para fazer uma limpeza de pele, era uma clínica de alto padrão. E na época ele pagou R$ 190 para fazer essa limpeza de pele. Eu falei, ele vai pagar R$ 190 para alguém limpar a pele dele? Como assim? Você já imaginou só passar uma escovinha assim? Para mim, limpar era lavar com um sabonete. E eu fiquei pensando, como que é isso? Quando ele subiu, que a esteticista chamou ele para fazer a limpeza de pele, eu subi. Eu não tinha subido ainda lá em cima, era meu primeiro dia de trabalho. Certo. Eu subi e eu já subi assim, encantada, porque era lindo. Tinha um cheiro delicioso. E aí eu entrei na sala dela e falei, eu queria ver como é o procedimento. E ela falou, pode vir aqui. E aí ela usava aqueles equipamentos, eu não sei se você vai lembrar, se é mais novo que eu, um equipamento da Soriza que chamava Belix. Não. Um dia coloca no Google que você vai ver. Coisa mais linda do mundo. Ele já vinha com o vapor acoplado, o vapor todo transparente, vários... ele tinha tal. vários frequência, acessórios, já tinha as escovinhas. Que legal. Ele já tinha um borrifador que saía pulverizando a água. Incrível. E eu fiquei olhando tudo aquilo e um monte de produto. E eu fiquei, gente, que coisa maravilhosa. Quando ela terminou, eu falei para ela, como é que eu faço para ser esteticista? Encantou na hora. Na hora. E ela falou para mim, na época só tinha curso técnico, né? Sim. Ela falou, você precisa fazer um curso técnico, a melhor instituição hoje, na época, era o Senac. E se você quiser, eu te passo o telefone. Eu comecei a pesquisar isso, mas eu tinha 14 anos. Não podia fazer ainda, né? Eu comecei a pesquisar, vi, na época achei um absurdo de caro, mas eu comecei a me encantar por isso. O tempo foi passando, eu continuei lá. Depois eu passei a auxiliar também a doutora em algumas pequenas cirurgias. Fui me envolvendo ali mais com a parte clínica ali com ela. E comecei a fazer o curso de estética assim que eu terminei o colegial. Então, eu tinha 16, 17 anos quando eu terminei o colegial, eu já comecei a fazer o curso de estética no Senac. Eu me lembro que, na época, eu ganhava o valor da mensalidade. Eu pegava meu salário inteirinho para pagar a mensalidade. Daqui para cá. Aí, de final de semana, eu tinha que fazer um monte de outras coisas para dar conta, né? Porque tinha que comer, tinha que, enfim, com certeza. Vestir, sair, né? Exato. Então, foi um período de bastante dedicação. Mas era exatamente aquilo que eu queria. E eu comecei exatamente no ano que começou aquela novela que a Vera Fischer era esteticista. Qual essa novela? É a... eu não vou lembrar o nome. Laços de Família? Acho que sim. Acho que 2000 e pouquinho. E ela reprisou recentemente, alguém me contou. Eu tenho 21 anos de formada já. Então é por aí. Foi acho nessa que foi época. E aí começou essa novela, então isso deu um boom na época. Eu me lembro que tinham várias pessoas querendo estudar estética, assim. Começou todo mundo a falar disso, porque passava na TV todo dia. E ela era rica. Eu acho que eu até me linda lembro, o nome dela era Kiara, eu acho que alguma coisa não vou assim. lembrar o nome dela. Mas ela era rica, linda, loira. E acho que inspirou muitas pessoas também. E eu me lembro que no primeiro dia de aula a professora falou, olha, se vocês vieram aqui porque estão inspiradas em Vera Fischer, já vou logo contar que não é bem assim, né? A realidade não é essa, né? Então, isso daí eu aprendi no meu primeiro dia de aula. Mas foi assim, eu fui me encantando a cada aula. E antes de... Então, algumas pessoas falam assim, não foi eu que escolhi a estética que me escolheu. Não, eu sou ao contrário, eu escolhi a estética. Eu lutei muito para ser esteticista, eu tive que trabalhar bastante para pagar esse curso. Poxa, com certeza. Com condições E outra, assim, manter o trabalho, né, Clélia? Sem parar de trabalhar. Você era bem jovem na época. Exatamente. Manter assim, você fala, eu tenho que me manter nesse serviço. Além de, você já estava um passo na frente das outras colegas, porque você já trabalhava numa clínica de dermatologista, né? E eu acho que é um ponto interessante.
Uma das primeiras pessoas que veio aqui no podcast, eu tenho certeza que você também admira ela, foi a Maria de Fátima. Ela é minha inspiração. E ela sempre bate nessa tecla, a gente falou muito sobre a importância dessa parceria com o médico, né? Sim. Não só... Tem muita gente que fala assim, poxa, mas médico me impede de fazer isso, me impede de fazer aquilo. Mas quando você não pega uma parceria, trabalha dentro de uma clínica, você acaba vendo coisas e tendo experiências que você trabalhando sozinho não vai ter, né? Sim, e muito do que eu sei hoje e do que eu compartilho com elas, pasme, mas eu aprendi com médicos que pegaram na minha mão ali no início da minha carreira. Quando eu fui, então, fiz o curso. No curso, eu conheci chama Cristina Tapigliani, ela é educadora física e se formou em estética ali junto comigo. A Cris estava fazendo estética porque ela ia cuidar da área estética da clínica da irmã dela, que é médica. Certo. No meio disso tudo, ela ficou grávida e o marido era jogador de vôlei e recebeu um contrato na Europa, se eu não me engano. Ela resolveu ir embora com ele e me indicou para ficar como responsável da área técnica na clínica da irmã dela. Caramba! Então, eu já trabalhava como dermatologista, mas eu teria menos oportunidades nessa clínica de dermatologia, porque já tinha uma esteticista muito consagrada lá, junto com ela. Sim. Não tinha espaço para outra, né? Era uma clínica de alto padrão, mas ela não tinha uma visão muito comercial dessa parte da estética. Ela ainda tinha a estética ali como um acessório, algo a mais. Já a doutora Sueli, não. Você viu uma oportunidade. A doutora Sueli tinha uma visão muito ampla sobre a estética. Ela já fazia botox, preenchimento, já tinha vários equipamentos. Ela queria fazer guinar a parte estética da clínica. E eu fui com muito medo, porque eu tinha 19 anos. Super jovem. Muito jovem, tinha acabado de fazer 19. E fui com muito medo. Falei, não, mas espera aí, eu vou dar conta, né? E a doutora já foi logo falando, olha, seguinte, a gente precisa criar protocolos, você precisa comprar produtos, porque eu tenho pouca coisa aqui, eu só tenho freelance. Eram umas meninas que iam lá de vez em quando, atendia e ia embora. Ela não conseguia fidelizar os clientes na estética. Ela tinha muitos clientes na área médica, sim, inclusive com os procedimentos estéticos médicos, botox, preenchimento, mas não no departamento estético. E ela tinha todos os equipamentos lá da época. Nossa, em dermologia, que na época era da LG, era um equipamento gigantesco. Depois imagina, foi você entrou lá, você estava na Disney, né? Você fala, poxa. E detalhe, essa clínica, que é a Clínica Métier, ela é uma clínica multifuncional. Ela ainda existe, é uma clínica multifuncional, tem tudo. Então, tem vascular, na época já tinha psicólogo, cirurgião plástico, dentista. Então, era lindo assim o trabalho. Ela é especializada em saúde da mulher, então ela tinha essa preocupação com a mulher como um todo. E ela é obstetra, então ela cuidava da mulherada antes, durante e depois da gestação. E a gente ia cuidando delas ali, face, corpo. Enfim, comecei a trabalhar lá, montei esses protocolos. E ela falou para mim, compre os produtos que você achar necessário. E eu fui comprar onde? Na BioAge. Você já trabalhava com BioAge? Não, eu tinha acabado de me formar. Eu comecei a trabalhar lá, o curso ainda estava em andamento. Eu conheci a BioAge no Senac, através de uma professora. Que é a importância também de a gente buscar boas instituições para estudar. E o Senac, assim, é super recomendado. Uma vez eu fui dar uma palestra no Senac, eu acho que era no Morumbi, Chácara, era muito longe da minha casa. Ah, eu sei qual que é. Tinha um professor lá, acho que é o professor José, o Luiz, um amigo da Fátima. A Fátima falou assim, Heitor, porque eu estava fazendo uma parceria com o Esteticá, e ela falou assim, ó, vai lá. É na Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. E aí eu fui lá, nossa, foi super bem recebido. Uma estrutura, cidade lá. Lindo. Impecável o Senac. Já estive lá. E assim, todos os profissionais que saem do Senac, é claro que quem faz a instituição é o aluno, sim, a gente sabe disso. Com certeza. Só que quando você tem uma boa base de técnica, estrutura, né, vamos dizer assim, estrutura física do local, né, então bons laboratórios, bons equipamentos, uma instituição que faça parceria com boas empresas, como é no seu caso. Olha só que link que te deu, né? Foi incrível, porque na época a BioAge era muito pequena, tinham poucos itens e muito cara. O Dr. Jamel, que é o nosso fundador, ele é vivo? É? Menina, eu preciso trazer esse homem aqui. Precisa. Você
já é, sei lá, a quinta pessoa que fala dele. Dentro da história de vida, fala, o Dr. Jamel, ele fez isso, vendia isso. Bem, esse cara deve ser, assim, deve ter cada Ele história. participou diretamente desse universo estético que a gente vive hoje. Lá atrás, ele com Maria de Fátima, com Ala Sherma, com Mário Glimbar e vários outros, eles construíram esse segmento que a gente tem hoje. Eu imagino. E ele tinha um hobby de ter uma marca própria, criou a BioAge inicialmente como um hobby, foi dando certo, a ponto dele não conseguir tocar mais sozinho, porque ele tinha ele tem negócios no mundo todo. Ele tem negócios de prótese mamária, botox, não botox, né, a toxina botulínica com outra marca. Ele fabrica esses itens e laboratórios na França. Ele não conseguia focar na BioAge na proporção que a BioAge exigia. Sim. Tamanho crescimento do segmento estético. Naquela época explodiu. Tinham poucas marcas, né? Tinham poucas marcas. E aí eu conheci nesta época. Então, era uma fase que a BioAge estava no mercado, mas sendo tratada como um hobby dele, assim, algo que ele brilhava os olhos dele, mas ele não tinha como focar só nisso. Então, era uma marca pequena. Os produtos custavam muito caro, porque era assim, era a fórmula que ele queria, com o ativo que ele queria, com a embalagem que ele queria. Não era nada pensado em grande escala. E aí eu comentei com a doutora Sueli, ela também já conhecia ele. Ficou mais fácil, né? Aí ela falou assim, pode comprar. Falei, mas é que é um pouco mais caro. Pode comprar. Eu comprei tudo que tinha na época e comecei a usar. Como eu tinha pouca experiência, tinha acabado de me formar, a experiência que eu tinha era dos atendimentos práticos, eu sempre fui muito curiosa. Então, como eu te falei, nos finais de semana, eu já procurava atender algumas amigas e nunca de graça, hein, galera? Nunca de graça. Cobra, paciente modelo tem que cobrar, né? Tem que cobrar pelo menos o seu custo. Se é um período de voluntário ali, pelo menos o seu custo, né? Mas depois que você já tá craque, tem que cobrar. Todo mundo tem que pagar. Amigo. Né? Negócios à parte. E aí, eu já tinha essa vivência ali da minha curiosidade de querer aprender. Eu estava sempre buscando isso. E comecei a implantar os protocolos lá e comecei a ver que dava certo. Os clientes ficavam felizes com o resultado, voltavam para fazer outras aplicações. A doutora recebia elogios ali da pele, né, do resultado que elas estavam obtendo. E aí eu botei fé total naqueles produtos, porque como eu não tinha muita experiência, eu precisava de produtos efetivos, né? Eu não ia conseguir fazer ali, de repente, uma anamnese perfeita. Então, eu acreditava que o produto tinha que me ajudar. E eu comecei a ver isso acontecer. Vendendo produto home care, ganhando também com a venda home care. E essa grande mulher, que é a doutora Sueli Tapigliani, ela fez o parto da minha filha. Uau! E ela é maravilhosa, assim, eu tenho contato com ela até hoje. Essa clínica, eu já estou na BioAge há 11 anos, então faz 11 anos que eu saí de lá. Eu continuo atendendo, pelo menos uma vez por mês eu vou lá para atender clientes daquela época. Que legal, Clélia, não imaginava isso. Juro por Deus, porque é uma família lá. E a doutora Sueli que faz essa magia, sabe? E ela me ensinou muito, ela fazia questão de compartilhar com a gente tudo que ela sabia, como médica. Isso faz a diferença nesse ponto que você tocou, que a Maria de Fátima falou. Faça parcerias com médicos. Vai ter médico que realmente não vai abrir a porta para você. Mas muitos são abertos a isso, entendem a importância dessa parceria, dessa associação. E ela é uma médica, sim. Tanto que hoje a clínica dela tem várias outras profissionais da estética, fisioterapeutas, que continuam. Quando eu entrei sozinha ali na área da estética facial, saí de lá, já tinham mais de 5 meninas com a gente. Nossa. A clínica Você hoje... montou uma equipe, então, né? A gente foi estruturando tudo. Eu tinha fila de espera, assim, lá. E por causa dela, muitas vezes. Porque ela fazia questão de indicar os clientes dela para mim e eu fazia questão de tratar cada um como um tesouro, sabe? Eu fiquei lá por 7, 8 anos, até eu ter a minha primeira filha e entrei para a BioAge. Que daí eu fui estudar farmácia no meio desse caminho. Me apaixonei pela cosmetologia, Heitor. Foi isso que aconteceu. Você tem quanto tempo de formado?
Eu tenho, já vai 9 anos. Então você vai lembrar um pouquinho disso, porque 9 anos atrás já era diferente de hoje. A gente não tinha muita informação. Você imagina há 21 anos atrás. Ó, quando eu